Bem, pessoal, vamos começar a nossa sexta-feira trazendo algumas atualizações sobre a questão da taxação das blusinhas, que por sua vez vai acabar taxando compras internacionais de até US$ 50. O presidente Lula sancionou a lei para a taxação de compras internacionais de até US$ 50, a chamada taxa das blusinhas. E essa taxação já tem data para começar a valer, né, Valdo? Exatamente, Andréia. Hoje, no anúncio de que Lula sancionou sem veto, não votou nada, o vice-presidente Geraldo Alckmin, um dos patrocinadores da medida junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que vai sair amanhã uma medida provisória definindo que a mudança, ou seja, a retomada da taxação sobre compras em sites internacionais até US$ 50, volta a ser cobrada no dia 1º de agosto, a partir de 1º de agosto, né? 20% antes da cobrança do ICMS sobre compras até US$ 50. Outra novidade ali que foi colocada é que medicamentos estão fora dessa taxação. A medida provisória vai esclarecer isso, não vai estar ali nenhuma cobrança sobre medicamentos. Agora, André, mais uma vez, hoje, como nos últimos dias, Lula tem dito que é contra essa medida, não concorda com essa medida. A gente lembra que uma das primeiras pessoas que saíram contra essa medida foi a primeira-dama Rosângela Silva. Então, Lula está meio assim, sabe, Andréia? Olha, isso estou sancionando, mas não é culpa minha, não. Cobrem lá do Congresso, cobrem dos ministros, que eu sempre fui contra. Ele quer ficar ali do lado de quem estava comprando ali baratinho as coisas. Ele fala que é só a pessoa de baixa renda. Não? Ele mesmo cita que a mulher dele compra, que a filha do Geraldo Alckmin compra, a filha de Arthur Lira compra. Não são pessoas de baixa renda, Andréia. E para o pessoal que ainda está um pouco perdido, vou trazer também um vídeo onde mostra quais foram os critérios definidos pelo STF para o porte da maconha para o uso pessoal e para diferenciar o usuário do criminoso. Lembrando que isso ainda vai passar pelo Congresso para ser aprovado. Mas antes, peço para que você se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe a nossa publicação. Estamos quase chegando aí no marco de 100 mil inscritos, então, por favor, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 6.300 processos aguardavam, então, a definição que foi feita ontem pelo Supremo Tribunal Federal. E agora o CNJ vai fazer um levantamento em todo o país para que a determinação do STF seja, então, cumprida. Muito importante a gente dizer que o que o Supremo Tribunal Federal fez não foi legalizar o uso da droga, foi descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal e em pequena quantidade. A gente coloca em uma tela para vocês algumas definições que foram feitas, então, pelos ministros. O STF decidiu que não é crime adquirir, guardar, transportar ou portar maconha para uso pessoal. Essa conduta agora é classificada como ato ilícito com pena administrativa, por exemplo, punições socioeducativas. E qual que é o procedimento se alguém for pego com essa pequena quantidade de maconha? O usuário flagrado com até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas terá a droga apreendida. Ele vai ter que comparecer em juízo, mas ele não pode ser alvo de inquérito policial e também não será fichado. Agora, em uma segunda tela, algumas regras que os ministros estabeleceram para casos que, mesmo portando 40 gramas, a pessoa pode ser classificada como traficante, a depender, então, das situações. Se houver indício de comércio da droga, com uso de balança de precisão, anotações com contatos de usuários e também dinheiro em espécie. Nesse caso, qual que é o procedimento? A pessoa é enquadrada como traficante independentemente da quantidade de maconha. E o que continua proibido? Fumar maconha em público, tráfico de maconha ou de qualquer droga e também o porte de outras drogas. E o mais importante é que essas definições feitas pelo Supremo Tribunal Federal, elas valem até que o Congresso Nacional também aprove uma lei com essas definições. E aí agora a gente volta para os trabalhos aqui dentro do Congresso Nacional, porque a gente sabe que tem uma proposta de emenda à Constituição que vai no sentido oposto ao que diz o Supremo Tribunal Federal. É uma proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer droga em qualquer quantidade. Ela diferencia traficante de usuário. Para o usuário, determina ali penas alternativas, mas essa PEC ela não estabelece qual que é a diferença, não estabelece a quantidade que alguém, ao ser pego ali com a droga, vai ser classificado como usuário ou como traficante. A Comissão Especial para tratar
votada essa PEC, ela já foi criada e nesse momento ela aguarda ali a indicação dos líderes partidários. Até agora, dos 34 integrantes, só foram feitas 4 indicações, só o Podemos e o Republicanos fizeram então essas indicações dos integrantes e segundo líderes com quem eu conversei, também parlamentares que devem fazer parte dessa comissão, a definição de qual partido vai ficar com a relatoria e com a presidência da comissão especial, ela deve ser feita no início da próxima semana, ou na segunda ou na terça-feira, que é quando tem a reunião de líderes. Mas o que todos os líderes nos dizem por aqui é que a votação na comissão especial, ela só vai ficar para depois do recesso, até porque não daria tempo, porque essa comissão ela precisa respeitar ali um prazo de 10 sessões plenárias e a gente tem visto uma média de 2 a 3 sessões plenárias por semana, então essa votação só deve acontecer em agosto ou até mesmo em setembro. E agora, mais cedo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele foi questionado ali por jornalistas sobre qual seria a posição do governo. Ele não falou especificamente sobre a PEC, mas ele disse que o governo aqui insiste nas votações das matérias econômicas, por exemplo, da regulamentação da reforma tributária. Andréia. E ontem ocorreu aí o conselhão, né? E o presidente Lula mostrou postura com alguns indivíduos da imprensa. Porque após a entrevista dada por ele, na qual falou em verificar a real necessidade de cortar gastos públicos, atribuíram a alta do dólar às suas falas. Só que ele provou que não era bem assim. Vou deixar o discurso dele aí com vocês. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vou quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar a nossa publicação. Deixe a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Eu volto mais tarde. Um grande abraço a todos e fui!